Oi, bem-vindo ao vídeo. O que nós vamos apresentar no seguinte trabalho será referente ao tema de contratos por adesão e direitos fundamentais e a necessidade de adaptação desses contratos. O trabalho ele foi formulado e apresentado pelas alunas Larissa Figueiredo Ribeiro Leal, Maria Eduarda Martins Romagnoli e Nicole da Silva Batista, estudantes do sexto semestre de Direito da Faculdade César Mar de Londrina. E ao introduzir esse tema, nós falamos sobre o avanço tecnológico e o quanto o direito precisou acompanhar esse avanço tecnológico. Junto a ele, os chamados contratos digitais, que foram previstos no artigo 7º da Lei 2.965 de 2014. Nesse artigo, ele trata sobre diversos aspectos regulamentadores do uso dos contratos digitais, que em muitos aplicativos, planos de internet e diversos outros aspectos são chamados de termos de uso, e você não tem muito o que fazer. Você precisa aceitar ou negar o serviço. Só que o próprio artigo 7º dessa lei citada, no seu inciso 11º, ele traz o aspecto da clareza e objetividade nas informações fornecidas dentro de contratos por adesão. E os direitos fundamentais eles acabam sendo feridos ao observar que esses contratos não são nem um pouco claros ao fornecer informações aos indivíduos e usuários. Pelo contrário, muitos acabam assinando e às vezes até se prejudicando por não conseguirem ter em ciência a dificuldade no acesso a esses contratos assinados sem conseguir analisar de fato as informações que estão sendo assinadas. E isso só se resolveria se fossem de fato observados os aspectos auxiliadores e facilitadores do contrato para que todos fossem cientes daquilo que estão assinando. O objetivo desse trabalho é analisar a relação entre os contratos por adesão e o princípio da cidadania presente no artigo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, destacando a necessidade de uma maior adaptação nos contratos para que possa garantir a maior proteção de dados e também o pleno exercício da cidadania, principalmente na era da tecnologia em que vivemos, onde a maioria dos contratos são nos meios virtuais. Nós utilizamos como metodologia para esse trabalho a pesquisa bibliográfica, tendo em vista a sintetização dos estudos feitos acerca da Lei do Marco Civil na Internet, do Direito Civil Contratual e também dos princípios que regem a Constituição Federal, tendo em vista a falta desses princípios nos contratos de adesão que vemos hoje em dia. Como a nossa pesquisa é de contratos por adesão e os direitos fundamentais, nos resultados esperados a gente se espera garantir o pleno exercício da cidadania com cláusulas de um contrato, por exemplo, mais simplórias, mais específicas, que facilitam que a sociedade tenha fácil entendimento, fácil acessibilidade, que entenda o contrato, não tão exaustiva, não tão grande. Então, com esses resultados esperados, para que seja possível a compreensão de todos os tópicos, que muitas vezes não tem tempo de ler tudo ou não querem ler tudo, a ler por cima e já entender o que aquela cláusula contratual está dizendo. Então, sem muitas redundâncias e muitas informações desnecessárias. Então, as considerações finais desse trabalho são exatamente isso: os avanços tecnológicos dos contratos eletrônicos, dos contratos digitais. Então, para haver uma segurança jurídica, a gente precisa pensar nessas medidas. Uma mais fácil acessibilidade, mais fácil leitura e compreensão da parte que está aderindo àquele contrato. Então, tudo isso para zelar integralmente os direitos fundamentais. E esse foi o nosso trabalho da IP do sexto semestre.